Agora, Brasília, o assunto a reforma da Previdência. Mais uma semana de muita discussão. Ontem, já domingo, discussão entre os integrantes do governo. José Maria Trindade por imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, o interessante é que o presidente Michel Temer está conseguindo levar o Congresso Nacional, fazer o Congresso funcionar diante de toda essa movimentação da Operação Lava Jato. Tanto que esse depoimento nesta semana do ex-presidente Lula nem vai interferir no funcionamento do Congresso. E tem que ser assim mesmo, né? Pois é, o coordenador político do governo é o próprio presidente Michel Temer, e ele tem se dedicado sempre aos domingos para chamar no Palácio da Alvorada, que virou uma espécie de escritório de final de semana e de reunião entre políticos, né, para ouvir o que os líderes têm a dizer sobre a reforma da Previdência. Ontem, mais uma vez, ele reuniu o relator, o deputado Arthur Maia, e ministros, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e fez ali uma demonstração de que o governo não pode mais ceder na reforma da Previdência, sob risco de acabar estragando ainda mais, porque já houve mudanças na reforma da Previdência com o conceito principal, né, de igualdade e de que nenhuma categoria deve ter privilégios ou aposentadorias especiais. Então, o presidente está certo de que vai conseguir, ainda não tem, os 308 votos para aprovar no plenário da Câmara a reforma da Previdência. Agora, o interessante é que as últimas movimentações do presidente são no sentido de apressar a reforma trabalhista. Esta reforma trabalhista está servindo como um crocri, né, do que será a reforma da Previdência. Através ali da votação da reforma trabalhista, ele fica sabendo quem é governo e quem está contra o governo. Ontem, o presidente Michel Temer, Tiago, esteve com o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira. Agora, o Zé Maria, aquela discussão, né? Inclusive o ministro da Fazenda deu uma entrevista nos jornais do fim de semana dizendo o seguinte, que não dá mais para se fazer concessão. Agora, qualquer concessão ou qualquer mudança é questão política, não é mais questão técnica, e isso vai desfigurar a reforma, Zé Maria. Isso parece que houve uma determinação do governo, né, e uma combinação com os líderes. A ideia que eu tenho agora é de que há, sim, um fechamento de questão, o discurso está unificado, né, entre Congresso e o governo, líderes governistas e Congresso. E outra decisão muito interessante do presidente Michel Temer, e foi anunciado ontem, é de que o governo vai partir para a tal guerra da comunicação. Explicar o que é a reforma da Previdência, a necessidade da reforma da Previdência e os cenários possíveis sem a reforma ou meia reforma. O governo quer mostrar, Tiago, de que quem está aposentado ou quem está se aposentando agora tem que torcer pela Previdência, porque senão não terá dinheiro para pagar a sua aposentadoria, né, de quem está entrando agora. Agora, Zé Maria, duas questões em relação a essas negociações. Primeiro, a conversa parou na semana passada com aquela pressão toda dos agentes penitenciários e a pressão tende a continuar. Então, tem algumas categorias que querem conseguir a exclusão também dessas mudanças. E o outro é a moeda de troca do governo, aquela história do refis, ampliação, negociação de dívidas dos produtores rurais, dívidas com a administração pública. O governo pode ter de ceder em outros lados também que mexem com as contas públicas. O governo fala que não vai ceder, mas no final vai ceder um ou outro lado. Sobre a pressão dos agentes, uma determinação da Diretoria-Geral da Câmara, né, de isolar a comissão, o anexo, onde a comissão vai funcionar, a comissão ainda da reforma da Previdência. A votação será amanhã, o governo tem maioria, vai manter o texto já aprovado, o texto base aprovado. Sobre outras pressões, são grupos poderosíssimos. Imagine que a Câmara dos Deputados, né, os funcionários da Câmara dos Deputados, fizeram um movimento no corredor, quer dizer, de crachá ali, funcionários da Câmara pressionando os próprios parlamentares. Agora, sobre a área rural, há sim essa negociação, Denise, inclusive a bancada ruralista está fortemente pressionando o presidente Michel Temer sobre o lançamento, né, do Plano Safra deste ano e do ano que vem. A tendência é de disponibilizar aí mais de 200 bilhões de reais e juros, Denise, 6,5% a 7,5% entre maquinário e custeio da safra. Zé, você vê como o governo demora para agir, parece um governo pesado, paquidérmico no campo da comunicação. Essa história de explicar reforma, só que no Jornal da Manhã foi dito, parece um verdadeiro mantra.
500 mil vezes isso. Quer dizer, depois que já perdeu a batalha da comunicação, já está perdida a batalha da comunicação da Previdência, já está perdida a batalha da reforma trabalhista de comunicação, tudo. Não adianta agora fazer, porque quando você vai fazer de forma reativa, a impressão que dá é que você está querendo responder às críticas. Você deve fazer antes. Politicamente fez tudo errado. Ou seja, o setor de comunicação do governo é de uma incapacidade absoluta. A produção de uma cartilha, por exemplo, que é algo simples, com pergunta e resposta, de 10 questões fundamentais, uma espécie de 10 mandamentos aí da Previdência, podia ter sido feito há meses. Quer dizer, não é agora quando já perdeu a batalha. O que vai ocorrer é que, em termos políticos, o governo vai sair chamuscado. Em termos eleitorais, político-eleitorais, hoje. A gente não sabe o que vai ocorrer amanhã, mas hoje. Agora, deve aprovar a reforma, mas não vai ser fácil aprová-la. Você mesmo destacou que o quórum constitucional ainda está longe de ser obtido. Acho que a grande tarefa do governo hoje não é tanto a batalha de comunicação, essa está perdida, mas é de conquistar um número mínimo e que dê uma margem para que não perca a votação. Tem que dar uns 10%, 15%, 20% de eventuais traições, senão o governo não passa essa reforma, né? Professor, duas coisas aí. O senhor está correto? Há realmente uma dificuldade aí na comunicação. O governo identifica que os deputados se posicionam aqui contra a reforma da Previdência porque encontram na base uma resistência muito forte por onde passam, né? E a prova de que a comunicação é importante, tradicionalmente, na minha experiência, a reforma trabalhista é muito mais polêmica, muito mais difícil. Por isso que eu anunciei aqui, quando foi aprovada a reforma trabalhista, como a quebra de um tabu. Todo mundo se preocupou com a reforma da Previdência, a polêmica toda, a dificuldade de comunicação na reforma da Previdência, que é muito mais leve e ela enfrenta mais dificuldades do que a trabalhista, né?